Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus estava falando às multidões. Sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado: Quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse: Eis minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje Jesus abriu um grande espaço para que nós pudéssemos entender de que família nós pertencemos. Jesus está dizendo: ó, se você faz a vontade do meu Pai que está no céu, você é meu irmão. Se você faz a vontade do meu Pai que está no céu, você é minha irmã. Se você que é mãe, faz a vontade do meu Pai que está no céu, você também é minha mãe. Jesus está abrindo uma nova dimensão para a nossa vida, para dizer: olha, vocês agora não são apenas uma família carnal, não é só mais o meu pai, minha mãe, meus irmãos que estão aqui. Jesus está dizendo: ó, não é só mais a minha mãe que faz a vontade do Pai, porque Nossa Senhora diz: eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua vontade. Então ela estava fazendo a vontade de Deus, em todos os sentidos. Os discípulos que estavam andando com ele, os seus irmãos, estavam fazendo a vontade de Deus. Agora ele estava acolhendo também todos os outros que estavam ali e que agora iriam fazer a vontade de Deus, que se tornariam irmãos em Cristo. Família de Cristo, família de Deus, uma nova família. Para dizer que quem está em Deus, esse é o irmão de todos. Quem vive em Deus, torna irmão, irmã, torna mãe de todos, né? Essa graça que está em nós como cristão. Pode ser que o outro ainda não faz a vontade de Deus, não vai te receber como irmão. Pode acontecer, né? Pode acontecer que a pessoa que está do seu lado ainda não está fazendo a vontade de Deus, então ele não vai te tratar como irmão. Mas você o trata como irmão. Ai, mas fulano fala mal de mim, às vezes me xinga, é porque ele não faz a vontade de Deus. Mas você faz. O problema não está nele, está em você que faz a vontade de Deus. É você que quer ser tratado como filho de Deus. É você que carrega a imagem desta graça. É você que tem as riquezas de Deus no seu coração. O outro pode que não tenha. Se ele não tem, ele vai continuar reclamando, vai continuar falando mal, vai continuar brigando, vai continuar xingando, vai continuar bebendo, vai continuar, às vezes, sendo desonesto, né? Mas Jesus diz: olha, por isso também eu te dou as virtudes do céu. E você vai ser um homem astuto como a serpente e dócil como a pomba. Está vendo como é que é o negócio? É diferente. O cristão é o homem que vai tratar o outro como um filho de Deus, mesmo que ele não seja. Então nós tratamos o outro como filho de Deus. Mesmo que ele seja uma pessoa que ainda não experimentou esse amor de Deus. Mas eu vou tratar. Nós tratamos. Ah, ele pode ser meu vizinho. O outro pode tratar como vizinho. O outro pode tratar como colega de trabalho. O outro pode tratar como uma pessoa lá da igreja, um colega de escola, um colega de futebol. O outro pode tratar como colega de qualquer coisa. Mas você, aquele que faz a vontade de Deus, vai tratar o outro como irmão. Nós
portamos esta graça em nós. Nós, aquele que faz a vontade de Deus, carrega em si esta riqueza de ver o outro como irmão. Isto que Jesus está dizendo, para quê? Para que eu aprenda a cada dia viver bem a minha vida como filho de Deus, ser testemunho deste amor de Deus para os outros. Esta graça que os carmelitas, que nós estamos celebrando no dia de hoje, né? Temos aqui muitas pessoas que foram para o Carmelo. E depois o Carmelo tornou uma fonte de santos. Por quê? Porque todas aquelas pessoas foram para o Carmelo porque queriam encontrar com Deus, queriam ser como Cristo, queriam ser um homem novo, um filho de Deus, um amado de Deus. Por isso nós vamos ver que tem tantos santos no Carmelo. Santa Teresinha do Menino Jesus, Santa Teresa d'Ávila. Temos lá também São João da Cruz. Temos Santa Edith Stein. Né? Então, muitos santos foram surgindo do Carmelo. Por quê? Porque começaram a tratar o outro como um irmão em Cristo. Eles quiseram servir a Cristo desta forma. Então, quanto mais eu vou servindo a Deus desta forma, eu vou diminuindo entre mim e o outro a distância. Então, tudo que você vai fazer para o outro é por causa de Deus. Né? Então, você casou, vai servir ao teu esposo. Ele não é apenas o seu esposo, mas primeiro um filho de Deus para você. Um homem de Deus. Você vai casar? Primeiro, ela é uma mulher de Deus para você. Deus te deu aquela mulher de Deus para que você fosse em comunhão de amor com ela. Deus te deu aquele esposo para que em comunhão de amor vocês gerassem uma família nova. A família de Deus, do qual você é o pai. Irmão em Cristo. Eu acho muito lindo, porque tinha um rapaz que trabalhava comigo. Eu falei, nossa, você tem uma família maravilhosa. Ele falou, né, ele tinha uma vida muito melhor do que a minha, né, e ganhava menos do que eu. E ele dizia, tudo que eu tenho não é meu, é de Deus. Porque foi Deus que me deu essa esposa, foi Deus que me deu esses filhos, para que eu cuidasse deles como filho de Deus. A casa que eu tenho é de Deus, o trabalho que eu tenho é de Deus, o salário que eu recebo é a graça de Deus que é para sustentar a minha família. Então, o local onde eu trabalho é a vinha de Deus. Então, quem está em Deus, ele enxerga as coisas com os olhos de Deus. Então, a esposa não é minha. Primeiro, ela é de Deus. Deus me concebeu aquela mulher para que eu coabitasse com ela e tivesse uma família. Então, primeiro, ela é de Deus. Esta é a riqueza. Os filhos, Deus me concebeu para que eu os educasse para Ele e eles fossem homens de Deus nesse mundo. Então, é a riqueza. Por quê? Porque ele se enxergava nesta palavra. Porque Jesus me chama, se eu sou pai, ele me reconhece como pai. Se eu sou irmão, ele me reconhece como irmão. Se eu faço a vontade de Deus, em Deus eu torno esta pessoa com Cristo. Uma família única. Né? Não só a minha de sangue, não só a de sangue, os meus irmãos de sangue são meus irmãos de sangue. Mas a minha família também agora torna numerosa, um povo só, que vai formar essa família de Deus. E aí está a riqueza para a nossa vida. Para que a gente, às vezes, não se reconhece, e pensando que os outros têm que nos reconhecer. Não, eu que me reconheço como filho de Deus. Eu vou ser instrumento de Deus aonde eu estou, aonde eu vá. Em qualquer lugar que eu vou trabalhar, em qualquer lugar onde você vai estar, seja no lazer, seja lá no restaurante, seja passeando, você vai ser o homem de Deus. Quando você encontra com alguém, você é o instrumento de Deus para aquela pessoa. Você vai ser esta graça de Deus para aquela pessoa. Mesmo para que, vendo as riquezas que existem na sua vida, ele queira também mudar de vida. Opa! Por que essa pessoa é tão maravilhosa? Porque esse homem é tão rico, tão cheio de dádivas. Como que ele é maravilhoso, como ele trata bem as pessoas, como ele tem esta imagem de Deus
na sua vida, né? É tão bonito quando a gente vê as pessoas falar, nossa, aquela pessoa ali é um homem de Deus, né? É uma mulher de Deus. Como aquela família é de Deus, né? Como aquele povo vive bem. Como é alegre aquela família. Como aquele pessoal tem uma riqueza. Como ele transmite paz. Tem casa que você chega e você entra e fala assim, nossa, essa casa aqui é maravilhosa. Você sente paz na casa, né? Você tem vontade de ficar ali. Tem casa que você entra e tem vontade de você sair correndo. Né? Você quer ficar 2 minutinhos e ir embora. Mas tem casa que você entra e fala, meu Deus, que casa maravilhosa. Né? E aí você tem vontade de morar ali. Nossa, se eu pudesse, eu morava aqui. Se eu pudesse, eu vivia aqui. Né? Então tem casas maravilhosas. Quantas casas que a gente vai, né? Que a gente encontra esta riqueza, porque ali mora uma família de Deus. É ela que preenche, até o espaço daquela casa fica santificado. Tem gente que entra na nossa casa, parece que traz paz, né? Traz alegria, quando chega, traz uma esperança, uma alegria para o nosso coração. Porque um homem de Deus, quando chega, espalha esta riqueza. Quando chega uma mulher de Deus, espalha essa riqueza. Né? Por isso nós temos que saber. Há pessoas que não vão trazer isso porque ainda não reconhecem. Quando você encontrar uma pessoa que xinga, que briga, que faz algumas coisas ainda, né, que talvez nos machuca, nos fere, eu trato tão bem aquela pessoa, mas ela me trata tão mal, porque ela ainda não faz a vontade de Deus. Quando você encontrar pessoas assim, começa a rezar. Né? Começa a rezar por ela, por favor, rezar, pedir a Deus que ela encontre com a graça de Deus, que ela encontre com Jesus que está em mim, que ela encontre com esse Deus que habita em mim, que encontre com esse Deus que trouxe essa paz para o meu coração, que trouxe essa alegria para o meu coração, que trouxe essa felicidade, que me dá essa riqueza para o meu coração, que ela consiga encontrar. Né? Não é a gente ficar reclamando, ou falando mal, ou xingando, pelo contrário. É a gente querer que aquela pessoa encontre com Deus, porque se ela encontrar com Deus, com certeza ela vai mudar. Se ela bebia, vai parar. Se ela xingava, ela vai parar. Se ela gritava, vai parar de gritar. Se ela falava alto, vai parar, né? Porque ela vai colocar mansidão, docilidade. Se ela era desonesta, vai viver a honestidade. Se ela mentia, vai dizer a verdade. Porque quando a pessoa encontra com Deus, ela tem uma mudança total de vida. Né? Então essa graça hoje que Deus está nos oferecendo. As pessoas que são fonte de graça, porque faz parte da família de Deus. Por isso que Jesus está dizendo, todo aquele que faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã. E se você, mãe, chegar lá no céu, pode ter certeza que Jesus vai te receber como mãe também. Cada um de nós que chegarmos lá, Jesus vai nos receber como irmão, como irmã, como mãe ou como pai. Põe a mão no seu coração, eu não sei o que ainda está impedindo de você fazer a vontade de Deus. Mas nós temos a riqueza de poder estar aqui hoje nesse santuário do Pai das Misericórdias para experimentar esta graça de Deus. Se ainda não fazemos, nós te pedimos esta graça, Senhor Jesus, que o Senhor nos dê esta riqueza de a partir de agora nós nos reconhecermos como seu irmão, como sua irmã, como da sua família, como os filhos amados de Deus. Não só mais a nossa família biológica, genética, de sangue, mas essa família de Deus que nós somos e queremos testemunhar a cada dia da nossa vida. Pedimos ao Espírito Santo esta riqueza para nós. Pedimos que o Senhor configure o nosso coração, o nosso pensamento, nosso desejo, nossa alma, para que assim, fazendo a sua vontade, nós espalhamos essa riqueza a todos os outros. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.